É isso aí, galera, tô de volta e hoje eu vim falar de uma data muito especial que nós estamos comemorando por esses dias, que é o Dia da Consciência Negra, é isso mesmo. E esse dia foi instituído no dia 20 de novembro de 2013, ele foi incluído no calendário escolar e comumente foi inserido também no calendário nacional como um dia que a gente comemora o Dia da Conscientização Negra. Então eu vim com esse vídeo hoje falar um pouco da representação dos negros nas artes plásticas. É isso mesmo, porque desde então nós sabemos que o Brasil, na época da colônia, quando a família real veio para o Brasil fugida de Napoleão Bonaparte, ela trouxe com eles alguns artistas, pintores, escultores, arquitetos, entre outros. Mas enfim, quando o Brasil foi descoberto, um pouco antes disso, para que o Brasil fosse conhecido na Europa, fora do país, o que acontecia? Nós tínhamos os pintores viajantes. O que quer dizer os pintores viajantes? Esses pintores viajantes, eles viajavam pelo Brasil com a sua arte, a sua pintura, retratando paisagens como a fauna, a flora, a vida dos indígenas e, consequentemente, também a vida dos negros aqui no Brasil. Porque com a colonização vieram os escravos, então os negros também passaram a fazer parte desse ambiente brasileiro. Então alguns pintores vieram de fora, começaram a retratar o Brasil, a vida dos índios, os animais, tipo de vegetação, como se conviviam aqui no Brasil. E a Europa passou a saber como o Brasil era por causa desses pintores viajantes. Com a vinda desses pintores, a arte crescendo no Brasil, alguns artistas retratavam negros, a vida dos negros nas casas, nas fazendas, no seu local de trabalho, nas ruas, nas feiras, das cidadezinhas. Então é sobre esses artistas que faziam uso especificamente dos negros em suas obras de arte, dos povos negros, que eu vou falar hoje. Vou começar primeiro a falar de dois pintores holandeses que vieram a pedido do príncipe Maurício de Nassau para o Brasil, que é Albert Eckhout e Frans Post. Vamos falar um pouco sobre Frans Post. O papel de Post era documentar os edifícios, portos, fortificações e a exuberante paisagem brasileira. Podemos observar que nos quadros já tem a presença do povo negro aí. Esse vilarejo, com aparentemente alguns negros trabalhando. Nesse outro quadro, um negro montado num carro de boi, talvez trabalhando na lavoura, fazendo alguma colheita. Já Albert Eckhout pintou a fauna, a flora e os curiosos tipos humanos, incluindo o negro de forma alegórica como habitante da África Central e não como escravizado. Vamos falar um pouco da missão francesa também, antes de continuar, porque a missão francesa tem um papel fundamental nas artes no Brasil. Que é onde um grupo de franceses que, deslocando-se para o Brasil, revolucionaram o cenário panorâmico das artes plásticas. Eles introduziram a Escola de Belas Artes com o ensino superior acadêmico e introduziram também, fortalecendo aí o neoclássico que estava começando a surgir naquele tempo. Com isso vieram vários pintores. Veja como o cotidiano dos negros é muito bem retratado nos quadros de Debré. Aí nós temos um quadro onde ele está representando aí supostamente aí feirantes, as negras com coisas, água, comida, supostamente indo ou voltando de uma feirinha talvez. Algumas negras aí bem vestidas, por sinal, com certeza deve ser aquelas negras que viviam dentro das casas, que serviam como a concubina das damas da fazenda, das mulheres dos senhores. Nós temos outro quadro também de uma negra sentada, vendendo caju. Possivelmente ela devia ser numa feirinha, Era comum feiras naquela época, era comum esse tipo de feirinha naquela época. Outro quadro de Debré também é um negro sendo açoitado, uma coisa que era muito comum, E ele retratou isso do negro sendo açoitado. Naquela época o negro sofria muito e através da pintura dele ele conseguiu mostrar esse sofrimento aí dos negros. Rugendas também foi um pintor muito importante que retratou muito bem o cotidiano dos negros. Geralmente ele mostrava festividades, os negros em comemorações nos seus quadros, muito pouco sofrimento. Podemos ver aí uns negros comemorando, dançando a famosa capoeira, tocando seus instrumentos. Um outro momento aí na casa dos senhores,
eles comemorando, dançando, talvez numa boa colheita, ou num dia mesmo que eles tinham, né, para comemorar, fazer suas festividades, etc. Uma família na casinha aí, na casa deles, onde eles viviam, mostrando aí o modo de vida deles, como eles ficavam despojados, né? A gente pode ver que não há reflexos de sofrimento nesses quadros, com exceção até desse quadro, inclusive. Supostamente esse aí deve ser o quê? Um navio negreiro, né? Os famosos navios negreiros, onde os negros eram transportados da África para o Brasil. Então Debré está mostrando essa realidade cruel dos negros também, né? Um dos poucos aí onde fala do sofrimento dos negros em relação aos quadros dele. Já no modernismo, o negro ele surge como elementos representativos da raiz cultural do nosso país. Os artistas, preocupados também em representar um pouco dos elementos das vanguardas europeias, eles queriam meio que mostrar esses traços abrasileirados da população brasileira, que já estava começando aí nessa miscigenação de raças. Então o negro ele foi muito bem representado também no modernismo, como vocês vão ver nos quadros que foram pintados pelos artistas do modernismo. Vamos começar por Lazar Segal com seus quadros coloridos, né, muita vivacidade, muita cor. Isso trazia até um pouco de felicidade aos quadros. Você pode observar nos quadros a seguir. É um negro em meio a uma plantação, isso aí parece ser uma plantação de bananeiras. Uma negra, no outro quadro, né, uma negra aí com os lagartos aí no meio da plantação. Também bananeiras, né? Gostava de representar essa questão do tropical do Brasil, né? Lazar Segal ele não é um brasileiro, né? É um estrangeiro naturalizado brasileiro que viveu os terrores da guerra, né? Ele foi perseguido, foi deportado do seu país. Então ninguém melhor que ele para representar o sofrimento das pessoas, essa questão da perseguição do judeu, dos negros em si. Então você pode ver nos quadros aí, ó. Esse quadro aí do navio é um navio negreiro, né, onde os negros, as pessoas que eram exiladas, eram transportadas nesses navios, né, cruelmente, pegavam doenças, alguns nem conseguiam sobreviver à viagem. Temos aí, ó, uma negra. Esse é um quadro que aparentemente não demonstra um sofrimento. É uma mãe, uma negra com um filho, né, uma cidade bem colorida, né, as casas, mostrando que ela é um quadro que te passa tranquilidade e paz. Então chegamos em Di Cavalcanti. Di Cavalcanti adorava representar as negras, as festas, as canções, né? Principalmente as curvas das negras, as belas mulatas que existiam no Brasil, como você pode ver nesses quadros. Uma festa, uma festividade, aí, possivelmente rodas de samba. Ele gostava de dizer, né, que a mulata para mim é um símbolo do Brasil. Ela não é preta nem branca, nem rica nem pobre. Gosta de música, gosta de futebol com o nosso povo. Portinari representou os negros naquela questão do seu trabalho braçal, no seu local de trabalho, aqueles negros fortes que geralmente eram os que tinham mais resistência, e ele retratava esses negros muito bem em suas pinturas. Dá uma olhada aí. Nós podemos ver aí a representação de um negro, né, numa plantação, né, um negro forte, outro negro aí com a enxada na mão, né, preparando o terreno aí para ser plantado. Logo aí, ó, nós temos também os negros no seu local de trabalho, vários negros aí, né, plantação de café, colheita de café, né, um trabalho braçal, onde precisava de ter muitas pessoas trabalhando, carregando sacos de café que eram pesados. E chegamos em Tarsila, que também representou os negros em seus quadros. Olha esse quadro da negra. Esta tela foi pintada por Tarsila em Paris, enquanto tomava aulas com Fernand Laguerre. A tela o impressionou tanto que ele a mostrou para todos os seus alunos, dizendo que se tratava de um trabalho excepcional. Em A Negra temos elementos cubistas no fundo da tela e ela também é considerada antecessora da antropofagia na pintura de Tarsila. Essa negra de seios grandes fez parte da infância de Tarsila, pois seu pai era um grande fazendeiro e as negras, geralmente filhas de escravos, eram as amas secas, espécies de babás que cuidavam das crianças. Em seus quadros, ela também pintou a famosa tela Abapuru, que foi a tela que iniciou o movimento antropofágico, e o quadro Antropofagia, que é uma mistura do Abapuru com o quadro da negra, onde o que acontece? O que é o movimento antropofágico, né? O manifesto, né? Oswald de Andrade, que era o marido de Tarsila, escreveu um manifesto antropofágico, né, dizendo que os artistas eles tinham que comer, que devorar a arte de fora, para que eles pudessem
deglutir aquela arte e fazer uma arte nova, totalmente brasileira. Volpi também representou os negros muito bem em suas pinturas, como você pode ver aí nas suas telas. Uma negra bem vestida, bem arrumada, né? Poderia estar posando para o artista. Mas até agora eu só falei de artistas brancos, pintores, representando negros em seus quadros. Mas agora, vamos trocar isso aí, vamos colocar os negros como protagonistas, os pintores. O que acontece? Após essa guinada no modernismo, muitos artistas negros apareceram. Essa questão da representatividade, da cultura negra, das suas festividades, das suas raízes, foi mais exposta em suas obras, né? A sua cultura, eles vivenciavam aquilo, eles conseguiam representar com mais exatidão, mais fidelidade daquilo que eles realmente viveram. Falemos de Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, os seus quadros eram muito coloridos, muito vivos. Eram de uma simplicidade e de uma eficiência muito, sim, agradável até aos olhos. Dá uma olhada aí nos quadros. Podemos ver aí, ó, vários negros com suas sombrinhas dançando. Por que não dançando frevo, né? Os negros, um negro passeando em sua bicicleta. Heitor dos Prazeres, ele representava o lado feliz dos negros, um lado alegre, onde eles comemoravam, sempre cantando, sempre comemorando, sempre rindo, dançando. Chegamos a Sérgio Vidal, onde em seus quadros ele representava a vida boêmia das cidades, as rodas de samba, os barzinhos. Dá uma olhada. Nesse quadro nós temos um bar, onde nós temos ali o negro tocando um violãozinho, né? Possivelmente um samba, um outro negro aqui sentado numa roda de amigos, um menino lá atrás, um engraxate, um negro também, né? Mas temos que levar em consideração que o pintor é um negro, né, gente? Então, assim, não tem nada de preconceito aí em relação ao engraxate lá atrás. Nós vemos aí também uma família negra assistindo a um jogo de futebol, né? Possivelmente é um cenário carioca. A negra que está sentada lá deve estar costurando uma roupa para alguma cliente, né? Supostamente também um ateliê, mas enfim, é uma casa, é um ambiente familiar. Falemos de Rubens Valentim, inclusive caiu uma questão no Enem com uma obra dele. Rubens Valentim, os quadros dele eram quadros que mexiam, né, que trabalhavam com essa coisa da simetria, dos símbolos. E ele gostava de representar aí a questão da miscigenação da religião africana com a brasileira. Então esses símbolos que ele representava em seus quadros, muitas vezes muito simétricos, muito iguais, eram reflexos das questões dessa mistura das religiões. Dá uma olhada. Eram quadros que tinham muitas formas, envolviam muito formas geométricas. Ele gostava de trabalhar com essas formas geométricas, cores bem vivas, assimetria além de tudo, né? Rubens Valentim era essa mistura da cultura, né? As esculturas dele também tinham essa questão da herança religiosa da cultura africana. Então é isso aí, eu quis representar nesse vídeo os pintores que representavam os negros em seus quadros e, consequentemente, os negros que passaram a pintar e pintavam a sua cultura, a sua vivência, que expressavam a sua criatividade daquilo que eles vivenciaram muito bem em seus quadros, né? Principalmente do ambiente em que eles viviam. Em homenagem aí ao Dia da Consciência Negra. Você quer conhecer esse artista mais a fundo? Pega o nome desse artista e pesquisa sobre as obras dele, a história desses artistas. Eu quis mostrar aqui mais a representação dos negros e os negros que pintavam. E se você gostou desse vídeo, é claro, deixa seu like aí, se inscreve se você não é inscrito. Por favor, clique no sininho para você estar recebendo aí avisos de vídeos novos. Eu espero que você tenha gostado, muito mesmo. Compartilhe esse vídeo aí, né? Já falei, deixa o like, se inscreva. E vamos que vamos, até a próxima.